Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5 e 12 e 13, que dizem: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Estamos vivendo dias que as palavras que Jesus disse aos seus discípulos estão se cumprindo. Vemos muitas situações semelhantes ao contexto acontecerem, levando muitos daqueles que viveram experiências grandiosas com o Senhor estarem numa apostasia ou até mesmo sobre um encantamento, sendo enganados e iludidos pela falsa pregação de um evangelho de satisfação da carne. Mas isso não tem como impedir que aconteça, mas temos algo a nosso favor, que isso sim pode ser aperfeiçoado em nossa caminhada, que é continuar orando para que o santo não dê lugar ao profano, mantendo assim a integridade espiritual de muitos que estão perseverando para continuarem no caminho, vivendo em obediência, santidade, temor, reverência, guardando e cumprindo o Evangelho de Cristo em todas as suas ações. Jesus nos alertou sobre o engano, e é através disso que o inimigo tem feito muitos escolhidos e pessoas que são chamadas para um propósito ficarem desiludidas com o poder que lhes foi dado para fazerem tudo pela força do seu intelecto e dos seus braços. Pessoas capazes de enfrentar horas e horas de treinamento e de viagem para fazerem uma capacitação que os levará a se prepararem para terem um certo sucesso emocional e profissional, mas não atentando para a voz do Senhor e sua vontade. Estão sendo levados ao engano deste tempo, pois há de se perceber que valores agora não são mais tão importantes quanto o dinheiro, bens e sucesso conquistados. Você tem sucesso se tem ou ganhou muito dinheiro, mas isso é a corrupção da mente que está iludida pelo engano. Se remetem a uma imaginação e não à realidade de uma adoção espiritual. Como órfãos de pais vivos, vivem num mundo de escolhas egoístas. Tudo eu tenho que ter e tudo eu posso ser. Um positivismo sem propósito de vida. Mas esquecem que o evangelho que cura, liberta, reconcilia, restaura, salva e transforma é a evidência de estarem com vida e terem passado por todos os processos de dor, tristeza, amargura, decepção e perda, e estarem em pé, pois o Senhor tem os guardado e os feito crescer, fortalecendo cada dia mais sua fé. Mas esse engano ou essa pregação enganosa está danificando as mentes superficiais, a ponto de não enxergarem que Jesus está às portas, que o Evangelho está se cumprindo e que os sinais estão mais evidentes. Por isso que Jesus disse que nossa parte é perseverar até o fim. E nisso veio em minha mente as palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, descrita na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que nos diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Lógico que, pelo contexto, estava literalmente falando sobre a sensualidade do povo, mas aplicado em nosso momento atual, podendo assim levá-la ao entendimento dessa mesma sensualidade, mas com um ponto de vista em relação à atitude tomada por várias pessoas sobre o pecado e a falta de temor a essa atitude.
pois pecado confessado é perdoado, mas quando o pecado se torna uma rotina de vida e todos os dias achamos que se pecarmos ou praticarmos esta mesma atitude, é só irmos e pedirmos perdão que está tudo certo, aí estamos nos enganando, pois esse pecado já virou iniquidade. Porque não é algo que queremos nos afastar ou deixar de praticar, mas algo que faz parte de nosso dia a dia, que fazemos uma certa confissão para desencargo de consciência e não por viver a compreensão do Evangelho da reconciliação, salvação e transformação pregado por Cristo. Se não nos atentarmos a isso, estaremos vivendo num entendimento falido, que nos levará a viver uma falsa realidade, onde estaremos iludidos e enganados pela nossa própria mente. Quantas pessoas são tão hábeis para falar de vestes e comportamentos, mas não conseguem deixar ser transformadas e viver a vida de obediência, santidade e temor ao Senhor. Simplesmente vivem como julgadores, juízes de uma sociedade completamente corrompida pela mentira. Você já deve ter vivenciado algo do tipo. Pessoas falando que sua maturidade espiritual está naquilo que está vestindo, mas o comportamento delas está mais parecido com os dos fariseus que falavam, mas não praticavam e viviam a palavra, ou seja, sepulcros caiados, ou melhor, como aqueles que não querem viver aquilo que Jesus está ensinando. Jesus nos faz esse alerta de perseverarmos naquilo que fomos ensinados, através da vida que o Senhor nos deu, através de sua morte e ressurreição e do Espírito Santo. Pois, em Jesus, tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Então, não podemos aceitar que voltem. Não temos que questionar o método de Deus. Só temos que assumir nosso posicionamento em fé, em oração, em intercessão, em santidade, em jejum, a prática da palavra. Pois quem não quer viver a profundidade de uma nova vida em Cristo sempre encontrará desculpas para não fazê-lo. Sempre colocará culpa nos outros e nunca assumirá que ele tem que mudar. Você já ouviu aquela história que o pastor tem que ir atrás da ovelha? Na verdade, ele vai atrás daquele que é ovelha de Cristo, que por algum momento se afastou por ignorância e superficialidade, e não por saber o que fazer e não o faz. A ovelha só se perde quando não sabe o caminho, pois o outro caso não é a ovelha, mas sim o filho pródigo. Esse tem que passar pelo processo para retomar a consciência e voltar à casa do Pai. Compreende que esse princípio está sendo equivocado hoje, muitos filhos pródigos se fazendo de ovelhas? Jesus nos disse para mantermos perseverantes. Portanto, chegamos ao tempo de parar de dar desculpas ou colocar culpa nos outros. Nós somos os responsáveis de nossa própria colheita e de nossa história. Por isso que a palavra é bem clara e vemos descrita na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8, a seguinte orientação: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Você percebe que a grandeza do Senhor em nossas vidas não é um Deus longe, mas aquele que habita em nós através do Espírito Santo? Por isso que a perseverança em prosseguir é a certeza de conquistar quando nos mantivermos fiéis ao Senhor. Que possamos esperar esse grande dia, mas perseverantes diante dos manjares dessa terra e das ofertas diárias. Pois não existe lugar melhor do que viver na presença do Senhor, no lugar da obediência. Não importa a quantidade de anos que você tem de evangelho ou de igreja, o importante é nascer de novo. Pois esse posicionamento nos faz ter a certeza de que estamos no caminho para a vida eterna. Não é a quantidade de informações que recebeu ou que detém,
mas a prática delas que gerou o conhecimento prático de suas atitudes. O falar é um ato daquilo que você pratica e não aquilo que deseja. Por isso, que sejam breves nossas palavras e que elas produzam grandes colheitas produtivas e proveitosas. Que possamos nos manter perseverantes diante das mais variadas situações, pois o que importa é a vida eterna. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Consagramos, ó Senhor, mais este dia. Consagramos as nossas primícias a Ti. Consagramos, ó Senhor, a nossa mente, palavras, ouvidos, os nossos sentidos. Consagramos tudo diante do Seu altar para que se cumpra e se estabeleça o Seu querer. Consagramos, Pai, o fruto das nossas mãos. Consagramos, Pai, tudo aquilo que vamos fazer, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Agora consagramos, ó Senhor, também, Senhor querido, este tempo que o Senhor tem nos dado. Mas, Pai, leva-nos a aproveitar cada minuto, cada segundo, para que o Seu nome seja glorificado em todas as nossas ações. Desde já despedaça todo engano, desfaça todo engano de achar, ó Pai, que muitas vezes não somos capazes, ou até mesmo que nós temos que fazer algo por impulso ou precipitação. Não, Pai, nós temos é que Te ouvir e fazer tudo conforme o Seu querer e a Sua vontade, para que nada saia daquilo que o Senhor tem preparado ou da maneira que o Senhor tem preparado. Por isso, nós te clamamos, se há, Senhor querido, algo que está acontecendo, se há de repente algum espírito opressor que está, Senhor querido, paralisando a mente, as ações, ou até mesmo, Pai, o corpo destas pessoas, Pai, que em nome de Jesus que seja desfeito, que seja destravado agora, Pai, todas estas colunas que estavam ali, Pai, porventura com algum tipo de problema, alinha-os agora, todos estes ossos e essas vértebras, a Sua palavra em nome de Jesus. Que haja, Senhor querido, agora, Pai, a reposição, Senhor querido, de tudo aquilo que foi perdido. Pai, que essa musculatura agora se fortaleça e essas pessoas se mantenham em pé, que toda esta dor, Senhor, vá embora em nome de Jesus, que esta cura se manifeste sobre a vida dos teus filhos, que essa restauração venha, que, ó Pai, que todos estes casos, ó Pai, não só na saúde, mas também, Senhor querido, em tudo que os teus filhos estão fazendo, que o Senhor esteja à frente de tudo, Pai, restaurando, renovando e julgando cada causa diante da Sua presença. Pai, somos gratos a Ti por esse dia. Muito obrigado, Senhor. Graças Te damos, ó Senhor, para que a Sua glória se manifeste. Mais uma vez, consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome seja glorificado em todas as nossas ações e atitudes. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.